Antes da gente começar o vídeo, vamos fazer alguns esclarecimentos aí sobre a manutenção do pato branco. Conforme vocês puderam acompanhar ao longo do vídeo, se vocês consultarem no vídeo anterior aí a data que a gente estava viajando, a data exata que ocorreu a quebra do pato branco e aquela madrugada que o guincho chegou, que a gente chegou de madrugada em Humaitá. Eu não lembro exatamente que horas que eram, se era 2h30 ou 3 da manhã, que no final do vídeo Fusca Transamazônica 14, o vídeo anterior, eu estava bastante cansado, tá? Praticamente no limite das minhas forças para gravar a finalização daquele vídeo, né? E apesar de eu estar praticamente no limite das minhas forças, eu quis mostrar para vocês da melhor forma possível a nossa viagem, com todos os detalhes, todos os problemas, tá? Sem fantasia nenhuma. Tudo a gente tenta, né? Pelo menos eu tento mostrar para vocês a forma mais real possível de tudo que aconteceu nessa viagem. E que fique bem claro que tudo isso aconteceu num sábado à noite. Então aquela madrugada que o guincho chegou, a gente atravessou a balsa, foi até Humaitá, foi à noite, né? Foi a madrugada de sábado para domingo. E o que eu queria falar com vocês é que infelizmente não deu para filmar absolutamente nada da manutenção do pato branco. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte, em frente ao hotel, bem em frente o hotel que a gente ficou hospedado, onde eu gravei aquela última cena do vídeo passado, bem em frente ao hotel a gente encontrou uma oficina mecânica, tá? Conseguimos, através de informações num posto de gasolina, tudo, o telefone do mecânico, do dono da oficina, tá? E o cara, apesar da gente ter explicado todo o nosso problema, ele falou assim pra gente: eu não trabalho de domingo, melhor dizendo, né? Eu não trabalho de domingo, eu entendo o problema de vocês, tudo, mas infelizmente eu não posso ajudar, só vou mexer no carro de vocês na segunda-feira. Bom, muito bem. Que fique bem claro que a caixa de redução que estava instalada ali na traseira do pato branco, aquela caixa de redução da Kombi Corujinha, aquela adaptação, justamente pelo fato do semi-eixo da Kombi ele ser um pouco maior do que a do Fusca, o que foi necessário fazer? Foi necessário adaptar uma pequena peça, porém dos dois lados, para a gente conseguir chegar num determinado ajuste do facão, para que, olhando nessa posição, o facão ficasse o mais reto possível. Então foi necessária a fabricação de uma peça, a confecção, melhor dizendo, de uma peça. Isso lá no Paraná, né, quando meu primo fez a primeira parte desse projeto, dessa modificação, e teve que fazer uma peça para não ficar uma folga para o facão não ficar assim, né, no caso do Fusca. Então, entre a caixa de redução e o encaixe do facão, vai uma peça mais ou menos, vamos falar de uma espessura aí de 4, 5 milímetros mais ou menos, que fica entre o facão e a caixa de redução. Então o que quebrou não foi a caixa de redução, foi a peça para adaptar a caixa de redução da Kombi no facão do pato branco. Então foi justamente essa peça que quebrou. Para falar a verdade, a peça do lado direito, a roda do lado do passageiro quebrou e junto com ela quebrou o facão, e a do motorista estava por quebrar. Para nossa sorte, não aconteceu nada com o facão do lado esquerdo, do lado do motorista do pato branco.
Muito bem. O mecânico falou assim: eu não trabalho de domingo, tá? Mas eu tenho um amigo que pode resolver o problema de vocês. E esse amigo dele era um serralheiro, tá? Uma pessoa primordial, uma pessoa fundamental naquela hora para resolver o nosso problema, para fazer uma outra peça, tá? Para poder adaptar lá no Pato Branco. E esse serralheiro falou pra gente assim: olha, eu consigo ajudar vocês, tá? Eu vou trabalhar para vocês hoje, tá? Domingo, vamos dizer assim, ele começou o serviço às 8 da manhã e por volta das 14 horas ele terminou. Então, num domingo, ele trabalhou intensamente das 8 às 14 horas. A gente convidou ele para almoçar, ele não quis, falou: não, agora que eu tô com a mão na massa, eu vou terminar o serviço, depois eu almoço. E depois, claro, a gente levou o cara para almoçar. E acreditem vocês ou não, o cara trabalhou quase meio período de domingo, né? Aliás, um pouco mais de meio período no domingo. Ele começou o serviço às 8 horas, terminou às 14 horas e cobrou R$150, isso mesmo, R$150 para fazer a nova peça e colocar lá no Pato Branco. Porém, ele falou pra gente que tinha mexido com Fusca há 20 anos, tá? Fazia 20 anos que ele não desmontava, não trocava um facão de Fusca, tá? Como eu tinha feito a regulagem do facão aqui em casa, inclusive com essas ferramentas aqui, tá? Essa ferramenta aqui, que é o levantador de facão, que eu não levei da viagem, porque jamais você vai imaginar que vai precisar de um levantador de facão numa viagem dessa. E aqui também nós temos o goniômetro da Ravem. O código do goniômetro é 114097. Aproveitar e passar para vocês aí também o código do levantador de facão, que o código é 114102. Quem quiser comprar, né? A única coisa que eu recomendo, muito cuidado ao usar essas ferramentas, tá? Relativamente, se você não souber o que está fazendo, é relativamente perigoso retirar e colocar o facão no Fusca, tá? Se você não tiver conhecimento, é perigoso, tá? Vamos deixar bem claro isso. E eu não tinha, lá no dia que aconteceu isso, eu não tinha o goniômetro e não tinha o levantador de facão. E além disso, a gente teve que correr atrás de um facão para poder colocar no Pato Branco. Enquanto a gente estava lá na oficina, o nosso amigo Iguaçu foi rodar, conversar, né, com o pessoal lá da cidade, alguns desmanches que tinha, e a gente encontrou um facão do Fusca pela bagatela de R$30, tá? Foi o custo do facão do Fusca aí. Por outro lado, o dono da oficina abriu as portas pra gente. Ele falou pra gente: eu não vou trabalhar hoje, só que o serralheiro é meu amigo e eu vou deixar ele responsável pela oficina. Tudo que vocês precisarem da oficina, fiquem à vontade, pode usar o que quiser, porém, vocês estão usando meu elevador, vocês estão usando as minhas ferramentas, vocês estão gastando a minha energia elétrica e um monte de coisa. E ele falou pra gente: eu vou ter que, mesmo eu não estando aqui, eu vou ter que cobrar R$100 para poder deixar vocês usarem a oficina, claro, junto com o meu amigo serralheiro. Não vou deixar a oficina de portas abertas para vocês. Então, resumindo, qual foi o custo para a gente consertar o Pato Branco? R$150 do serviço do serralheiro, R$100 pelo fato do cara ter deixado, entre aspas, a gente usar a oficina dele, e R$30 um facão comprado no desmanche, por assim dizer. E quem fez a troca do facão? Eu fiz a troca do facão. Como?
Enquanto eu coloquei esse cavalete embaixo do facão do Fusca, o Iguaçu ia lá operando o elevador para que o facão do Fusca apoiasse aqui, como se fosse o sargento, quer dizer, o próprio peso do Fusca ia aliviar um pouco o facão para eu poder, igual o Tonela mostra no vídeo dele, né? Tem um vídeo do Tonela aí, Tonela, ajuste do facão do Fusca, né? Tem que colocar uma chave de fenda ali para o facão pular do limitador. O Iguaçu me ajudou a fazer tudo isso e a gente trocou o facão do Fusca. O problema foi acertar o ângulo. Por quê? Aquelas engrenagens, aquela engrenagem do facão, na verdade uma coroa ali, né? Não sei se é o nome correto que fala, aquela coroa de 44 dentes, nunca um facão é igual ao outro, tá? Então, o facão A, ele tá numa determinada posição, o facão B tá numa determinada, o facão C, e com a experiência, né? O que eu precisei fazer? Eu precisei mover aquela barra de torção. Se eu não me engano, eu movi 2 dentes, não me lembro se para a direita ou para a esquerda. Enfim, colocamos o carro, montamos tudo, colocamos o carro no chão, colocamos no carro o carro para andar, tá? Fizemos a medição do ângulo da roda com o goniômetro e deu uma diferença aí de meio grau, não lembro se positivo ou negativo, né? Pelo menos a roda do lado direito não ficou assim e também não ficou muito arqueada para dentro. Ficou certinha, porém com uma diferença de meio grau para mais ou para menos. Ótimo, excelente. No olho eu consegui, no olhômetro, né? Melhor dizendo, eu consegui acertar o ângulo do facão. Então, a única coisa que eu peço para vocês é a compreensão, porque infelizmente não deu para filmar absolutamente nada o reparo do Pato Branco na oficina lá de Humaitá. Então é isso que eu precisava falar para vocês. Acompanhe aí a sequência do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. De carona aí com o Fusquinha 86 na BR-364. Tivemos um problema, assim, totalmente previsível. Fizemos todo o roteiro, tá? Exceto Manaus. Não conseguimos chegar em Manaus. Nem sequer pegamos a estrada sentido Manaus. Por quê? Quando a gente estava na cidade de Humaitá, consertando o Pato Branco do Serjão, a gente perguntou para algumas pessoas e elas foram unânimes, tá? Não tá passando, não dá para passar para Manaus, tá tudo alagado. Bom, as pessoas da cidade nos informaram disso daí. Só que a gente conseguiu uma informação muito mais precisa do que as pessoas que nos falaram. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Que nos falaram que não está passando para Manaus. O que essas pessoas falaram? Aliás, o que nós conseguimos de informação? A gente conseguiu informação de um pessoal que trabalha fazendo manutenção em Torres, lá na rodovia Transamazônica, aquele trecho entre Humaitá e Manaus. Eu não sei dizer para vocês que tipo de torre que eles fazem manutenção, porque eu não acompanhei a conversa, tá? Eu estava fazendo outras coisas e eu não acompanhei
a conversa que a gente teve, que o pessoal do grupo teve com o pessoal de lá, tá? Eu não sei dizer exatamente se são torres de telefonia, eu não sei dizer se são torres de transmissão de energia elétrica, e eu também não sei dizer se são aquelas torres que servem para comunicar com os aviões, tá? Naquele acidente eu já falei no outro vídeo sobre esse acidente, naquele acidente entre o avião da Gol, o voo 1907 e o Legacy. Cuidado aí, buraco grande do lado direito, hein? Aquele voo 1907, eu não sei dizer pra vocês, desculpa, me atrapalhei aqui um pouco, peraí, tem muito buraco na pista aqui. Ok, com relação ao voo 1907, foi falado naquela época que na hora do acidente entre o avião da Gol e o Legacy, muito se comentou, os controladores, né, para se defenderem, obviamente, embora a culpa não tenha sido deles, na minha opinião, né, muito se falou daquele problema do buraco negro que tem no meio da Amazônia, tá? O que é o buraco negro? O buraco negro é aquele trecho da Amazônia que tanto os aviões que estão indo para Manaus quanto os que estão voltando não conseguem comunicação nenhuma via rádio. Então o que acontece? Os controladores, eles têm que contar que os aviões estão em níveis diferentes para não haver colisão, tá? E me parece, tá? Eu não sei dizer com certeza, vou ter que jogar para o acostamento aqui por causa de um buraco na pista. Agora já voltei. Eu não sei dizer com certeza se as pessoas que fazem manutenção nas torres são também essas torres do Sindacta, tá? Eu acredito que depois desse acidente da Gol, sumiu aquele buraco negro que havia ali na Amazônia e você consegue hoje comunicação total com os aviões, tá? Tanto via rádio quanto via satélite. Os controladores de voo hoje enxergam tudo, tá? Minimizando aí o risco de acidentes aéreos, tá? Bom, voltando à história que a gente ouviu lá em Humaitá, o pessoal do grupo conseguiu conversar com os caras que ficam andando na rodovia fazendo manutenção dessas torres, tá? E eles falaram que não dá para passar, não dá para chegar até Manaus. Quando eles precisam fazer a manutenção, eles vão, às vezes, de helicóptero, tá? E tem um local de pouso lá, algumas fazendas que dá para fazer o pouso, tá? Ou algumas vezes até, eles vão de Jeep, tá? E não é o nosso caso, a gente tá de Fusca. Então, eu acho que ninguém aqui da viagem quer destruir o seu Fusquinha, tá? O Fusquinha, os Fusquinhas, melhor dizendo, eles estão preparados para andar na lama. Só que eles não estão preparados para enfrentar um grande alagamento, tá? Ninguém quer quebrar um motor por calço hidráulico, ninguém quer ver o seu Fusquinha mergulhado lá e ter que ir buscar daqui a 6 meses, como tem muitos carros mergulhados assim de lama lá da Transamazônica, e não dá para tirar. Enquanto o nível do rio não baixar, não se consegue fazer nada. O carro fica lá jogado e infelizmente tem que esperar o nível baixar, tá? Então, por causa desse grande risco da gente não poder ir para Manaus, a gente tá voltando
por outro lugar, tá? Não pensem vocês que isso daí é motivo de frustração para nós, de forma alguma, tá? Mesmo porque isso daí estava previsto, tá? A gente está voltando por outro lugar agora. Eu não sei se a gente vai voltar pela Transpantaneira, tá? Tudo vai depender do tempo. Por quê? Hoje é feriado, hoje é dia 21 de abril de 2015. Eu tenho que estar em São Paulo impreterivelmente no dia 4 de abril, porque eu preciso trabalhar, tá? Acaba as minhas férias e o meu chefe não quer nem saber. Ele quer me ver lá dia 4 de abril. Eu tenho que estar lá. Faz parte do meu trabalho, faz parte das minhas responsabilidades. E o que acontece? Isso daí, o fato da gente não ter ido para Manaus, não é motivo de nenhuma frustração, tá? Não estamos tristes por isso, tá? Vamos voltar por outro lugar. Se der tempo a gente passa na Transpantaneira, se der tempo a gente passa na Chapada dos Guimarães. Tem muitos outros lugares aqui que a gente pode conhecer. O nosso plano inicial era passar por Santarém e voltar ali por Goiânia, tá? Santarém, depois a gente pegava a cidade de Palmas, Goiânia, São Paulo. Eu ficava em São Paulo, o pessoal ia para Curitiba, tá? Hoje aqui, para vocês terem ideia, estamos viajando em 4 fusquinhas, tá? Os outros 3 já ficaram em Porto Velho, tá? E vão para o Paraná de cegonha. Ah, mas por quê? Porque os outros profissionais, tá? Melhor dizendo, as outras pessoas que viajaram com a gente são médicos, dentistas, tem um advogado também. Então, eles têm clientes para atender. No caso, os médicos têm pacientes para atender. Um dos nossos médicos, o Dr. Flávio Matuella, o nome dele está aparecendo aí embaixo agora no vídeo. O Dr. Flávio Matuella, ele é um ortopedista muito conceituado lá no Paraná. Na verdade, ele é ortopedista e cirurgião especializado em medicina esportiva, tá? Então ele atende jogadores de futebol, jogadores de vôlei. Ele é um médico muito conceituado, um cirurgião muito conceituado. Então aqueles problemas que os jogadores de futebol têm com joelho, coluna, esse tipo de coisa, o Dr. Flávio é especialista. Então o que acontece? Pacientes estão esperando ele lá para fazer um tratamento, para serem operados, esse tipo de coisa, tá? Então o Dr. Flávio, ele não pode ficar muito tempo viajando, tá? O Dr. Flávio tem as obrigações dele a cumprir, assim como o dentista, assim como o advogado. Tem também um empresário que o irmão dele está aqui com a gente viajando, o outro irmão que também é dono da mesma empresa voltou para cuidar dos negócios, tá? Completamente buraco. Completamente compreensível isso daí, tá? Então, estamos aqui em 8 pessoas, tá? Os dois senhores, aqueles de 82 e 78 anos, estão aqui viajando com a gente, firmes e fortes, tá? Graças a Deus tá tudo bem com eles e vamos seguindo viagem, tá? E é isso daí. Tem muita história para contar, tem muito vídeo para eu fazer ainda, tá? Vocês assistiram nos vídeos passados a história de Fordlândia, tá? Foi bem legal conhecer aquela cidade lá que o pessoal da Ford ficou lá, né? Durante 7 anos, porque foi um lugar de descoberta das seringueiras, tá? E ainda tem muita história para contar.
muito vídeo pra gente fazer ainda, tá? Não se preocupem, a série ainda não acabou. Na verdade, eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Essa viagem pra Transamazônica, ela serviu muito pra dar na gente aquela vontade de quero mais, tá? Aquela vontade de ficar na internet olhando o tempo, olhando o clima aqui na região pra pensar assim, pô, será que a gente vai poder voltar numa época que o rio abaixou? Será que a gente vai conseguir um dia transpor a Transamazônica? Pode até ser. A gente pode voltar aqui no ano que vem para tentar fazer isso? Até pode, tá? A gente não sabe, nem eu sei na verdade, quando que a série Fusca Transamazônica termina, tá? Pelo menos uma parte dela vai terminar quando eu estiver lá em São Paulo e eu fizer os últimos vídeos, os agradecimentos e tudo mais, né? E o que acontece? Agora parou o trânsito aqui por causa das obras. A série Fusca Transamazônica, ela pode até voltar num outro período, tá? No ano que vem, quem sabe? Vamos ver. Dependendo, a gente começa tudo de novo e vamos seguir para Manaus, tá? Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Todo mundo fala, ah, o Brasil é grande, o Brasil é grande. O Brasil realmente é muito grande. Só que para você ter noção da grandeza do Brasil, você tem que pegar o carro e colocar ele na rodovia e rodar. Eu já fui para Manaus de avião a trabalho muitas vezes, tá? Só que é muito diferente você viajar de avião e você pegar um carro e passar dias e dias e dias aqui nessas estradas, tá? Pessoal, vamos dizer assim, é descomunal o tamanho do Brasil, tá? O Brasil é muito grande, tá? Se eu tô achando o Brasil um país muito grande, agora que eu tenho realmente noção de que o Brasil é grande, isso porque eu ainda não andei lá aliás, assim, né, do lado direito, ali no Nordeste, ali toda aquela região ali, eu nunca passei de carro, né, embora eu já tenha ido a Recife, São Luís do Maranhão, sempre é trabalho, tá? Mas uma coisa eu recomendo pra vocês, se vocês quiserem, se vocês têm a vontade, se vocês têm a pretensão de saber o quanto o Brasil é grande, pega um carro e cai aqui nessas estradas, tá? Pessoal, é muita terra em volta, é terra que não acaba mais, tá? E é isso daí que eu tinha pra falar pra vocês. Eu tô muito contente com essa viagem, tá? Aprendi muita coisa nova, foi uma experiência única pra mim. Eu recomendo qualquer pessoa, pra qualquer amigo, tá? Qualquer pessoa que venha me perguntar, Thiago, vale a pena viajar por essas estradas? Vale muito a pena, tá? Desde que você esteja preparado, tá? Pelo menos até ali Guarantã do Norte, no Mato Grosso, Itaituba, eu tenho certeza que por terra você chega, porque por, assim, vamos dizer assim, um carro normal, né, você chega, tá? Agora, Manaus, pra gente, complicou de Fusca, pelo menos por enquanto, tá? Se a gente vai repetir isso daí o ano que vem, se a gente vai tentar, num outro momento, chegar a Manaus de Fusca, isso daí só o tempo vai dizer, tá?
Se bem que tem um monte de amigo aqui, inclusive eu, que já tá até desistindo de vender os Fuscas, tá? Justamente por causa de o pessoal querer voltar aqui num outro momento. Não vou prometer nada pra vocês, não sei quando isso vai ocorrer, não dá pra eu saber, tá? Mas uma coisa eu digo pra vocês, eu não tenho certeza se essa série transamazônica termina quando eu chegar em São Paulo, tá? Se a gente dá fim nessa série. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso daí, só o tempo, só as nossas condições, só as condições das estradas vão dizer se a gente volta um dia pra Transamazônica para tentar transpor ela de novo e chegar em Manaus, tá? Mas tem muita história para contar, tem muita coisa legal para vocês assistirem ainda, tá? Tem coisas boas para contar, tem umas coisas assim não muito boas, tá? Mas o que eu peço para vocês é o seguinte: mantenham-se inscritos no canal, continuem assistindo a série de vídeos. Semana que vem vão ter mais vídeos para vocês aí, tá? Eu não vou ficar filmando as estradas pelas quais a gente já passou, tá? Se a gente fizer um caminho diferente, Transpantaneira, Poconé, vamos ver o tempo. Tudo vai depender do tempo e da nossa disponibilidade, tá? Todo mundo aqui tem que trabalhar, todo mundo tem que voltar para casa. E comigo não vai ser diferente, tá? Eu dependo do meu trabalho para sobreviver, tá ok? Então, vamos virar aqui agora e vamos curtir um pouquinho da BR-364, tá? Tô esperando só a oportunidade aí de ultrapassar esse caminhão, tá? E vocês vão curtindo com a gente aí a BR-364. Já passamos Porto Velho, já passamos Ji-Paraná e estamos seguindo em frente aí, sentido Cuiabá ou alguma outra cidade que o pessoal queira conhecer. Volta. E é isso aí. Vamos seguindo aí pela rodovia. E esse foi o meu recado para vocês aí que estão assistindo a minha série de vídeos aí no YouTube.
Ainda não foi dessa vez. Estamos aqui na BR-364, sentido Cuiabá, ou sentido Transpantaneira, sei lá o que a gente vai fazer ainda, de passeio. Depois do município de Cacoal, aqui no Mato Grosso do Norte, tá uma buraqueira aqui na BR-364, que a gente não tá conseguindo passar de 40 km por hora. Estamos tendo que desviar bastante aqui, só atualizando para vocês aí, ó, tá tendo que escolher muito bem os lugares para passar aqui. Estamos a 711 quilômetros de Cáceres e 900 e lá vai cacetada até Cuiabá. Bastante buraco aí na pista da esquerda. Nós estamos de bicicleta, vocês podem vir que tem uns 2 quilômetros sem veículo. Turma, a buraqueira aqui tá complicando a nossa vida. Agora a gente vai ter que ir para a direita. Ao contrário aí, definitivo. Por causa da carreta que vem em sentido contrário. Vai. Menos de 20 por hora. É isso aí, turma. Essa é a situação da BR-364. Valeu, turma. E aí, turma? Que tal um pouco de chuva? Chovendo muito aqui, muito. Faltando só 5 quilômetros pra gente parar pra almoçar. Aqui, em pleno feriado do dia 21 de abril de 2015. São meio-dia e 20 do horário aqui de Rondônia. E tá essa chuva aí um pouco antes da gente parar para almoçar.
pessoal do Chupinzinho que está vindo pra cá, veio pra cá. É o pessoal do Chupinzinho que veio pra cá. Lá no Paraná, sério. Positivo. E é isso aí, turma. Daqui a pouco a gente volta aí. O vídeo de hoje foi mais para dar um recado para vocês que não foi possível a gente chegar em Manaus, mas eu posso adiantar para vocês que a gente ainda tem muito lugar bacana para visitar. No momento, dia 21 de abril de 2015, feriado, nós chegamos em Comodoro, no estado do Mato Grosso do Norte, e muita coisa boa ainda está por vir. Eu vou encerrar a gravação por aqui, porque eu sei que eu já falei demais, tá? E estrada vocês viram bem pouco, mas mesmo a gente não tendo conseguido chegar em Manaus, muita coisa legal, muitos lugares bacanas ainda estão por vir. Então, o que eu peço é mantenham-se inscritos no canal e quarta-feira que vem a gente volta com mais novidades, mostrar para vocês aí os lugares que a gente passou. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aí embaixo. Se você gostou bastante, compartilhe no seu Facebook e nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.